Falando agora um pouco sobre os muçulmanos, sobre o que é o Alcorão. Porém, antes disso, eu vou passar um pequeno vídeo mostrando algumas das imagens dos absurdos que eles fazem com as pessoas e contendo também alguns trechos retirados do Alcorão, o livro que eles usam como fonte de ódio, de violência, e seguem um livro escrito por um viado, pedófilo e homossexual. Eu vou estar reproduzindo o vídeo, daqui a pouco eu volto a falar mais um pouco. Era uma vez uma besta chamada Maomé, legalizador do estupro, da poligamia, da pedofilia e da sem-vergonhice. A besta Maomé escreveu o Alcorão, livro de ódio dos muçulmanos, manual de terror, de ira, de pedofilia. Acredito que com esse pequeno vídeo foi possível observar que o Alcorão na verdade não é um livro de paz, como muitas pessoas dizem. O Alcorão é um livro de ódio, que ensina o estupro, a pedofilia, que incentiva todas essas práticas aberrativas, abomináveis. Alá manda seus seguidores fazerem guerra para dominar o mundo com o Alcorão. Alá diz que aqueles que sacrificam sua vida terrena pela vida futura ganharão uma esplêndida recompensa no céu. Alá diz que aqueles que ficam nas suas casas, que não combatem a guerra de Alá, a guerra dele, esses não merecem recompensa e Alá se vingará deles. O Alcorão diz para seus seguidores serem rígidos, serem implacáveis na perseguição dos incrédulos, dos hipócritas, que são os que eram muçulmanos, que são muçulmanos, porém que não seguem o Alcorão, e também aqueles que negaram o Alcorão, porque no país deles você já nasce muçulmano e não tem o direito de escolher a religião que você quer seguir. Se você virar as costas para o Alcorão, para a religião deles, você é perseguido e morto. O Alcorão é um livro totalmente inescrupuloso. Diz que os infiéis, os incrédulos devem ser perseguidos, mortos, devem ter o pescoço decepado, deve ser crucificado, morto. Diz para os muçulmanos incutirem o terror dentro do coração dos inimigos. Tanto que você vê quantos vídeos esses islâmicos aí soltam na internet, queimando pessoas vivas, queimando seus prisioneiros, degolando pessoas, afogando prisioneiros. Tudo isso eles fazem para você ficar com medo deles, para você não poder falar nada contra eles, porque senão eles vão te perseguir e provavelmente fazer a mesma coisa com você. Mas nós não vamos nos calar, porque eles estão vindo para o Brasil e vão querer estuprar nossas crianças, sequestrar nossos garotos, como fazem lá no Afeganistão, no movimento chamado Baixa Bazir, que eles sequestram os rapazes, as crianças machos, e colocam em escolas de danças, depois os vestem de mulheres para serem molestados por esses viados, desses sheiks lá, e a criança cresce com um trauma psicológico. Imagina um rapaz ser estuprado, ser violentado por esses animais. As mulheres têm que andar de burca, têm que andar com aquelas roupas ridículas, porque tem que esconder as marcas no seu corpo, tem que esconder o rosto queimado com ácido que eles fazem. O Alcorão diz para os seus membros fazerem guerra nos países para conquistar território, para dominar o mundo através do Alcorão, para implantar essa lei satânica em todo mundo. Diz para eles não serem tolerantes, para não serem amigos dos que não são muçulmanos, para serem bonzinhos entre si, mas serem implacáveis com quem não é muçulmano. O Michel Temer aprovou a lei da migração, né? Ele podia ir lá ler o Alcorão e ver que eles são ordenados a dominar o país em que estão. Não devem pedir paz, porque o Alcorão diz que eles são os mais fortes, que são melhores que todos, e que Allah está com eles e vai guerrear suas guerras, que vai vencer com eles. فإني مضيت لأرض الجهاد فهيا امسحي
فما سرت إلا لذكر اليهود. سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد، دستورنا دستورنا القرآن القرآن. هو لا حرج، يعني نحن لا نتحرج ان نحن ننتمي لتنظيم القاعده، بالعكس وهذا شرف كبير لنا، ومشايخنا مثل الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله عز وجل، كل هؤلاء المشايخ هم قدوتنا. هو الجيل هذا نحن سميناه الشبل، طبعا تعرف انه يرمز له بالاسد، والاسد يرمز له بالقوه. تكون باذن الله عز وجل رايه يحملها هؤلاء الشباب خلافه على منهج النبوه باذن الله عز وجل، ويحملون رايه الجهاد. ليش يا شيخ؟ عشان اتعلم واطلع من الاسلام. اهلك مبسوطين انك تيجي هون؟ هن بيبعتوني غصب عني. هم بيبعتونك انت يا عمي مين اللي بيبعتك؟ اهلي. قرارك من الان مثلا اتخذته انك بعد ما تنهي دراستك انه تذهب الى الجهاد؟ ان شاء الله تعالى. طيب هاي شو حبيبي؟ قال انه معسي. انت تحكي لي اياها مره ثانيه والله ما سمعت. انغماسي راح تكون نهايته انه اكون انا غماسي في سبيل الله. Nesse vídeo, as crianças sendo adestradas desde cedo a darem a vida por esse Deus miserável chamado Alá, por esse profeta dos infernos chamado Maomé, estuprador de criança, pedófilo, doente mental. Aí você diz que eu tenho que ficar calada? Tenho que ficar calada enquanto essas crianças são molestadas, são sequestradas, são escravos sexuais desses miseráveis? Enquanto eles destroem a vida de milhares de pessoas por causa desse livro miserável chamado de Alcorão, onde um profeta de merda veio e disse que o demônio recitou isso para ele falar? Eu não vou me calar não, e que eles venham mesmo para o Brasil e que tentem implantar essa tal de Sharia, que é essa lei deles aqui. Que tentem, porque nós temos sangue para derramar e não vamos nos calar não. Eles não vão molestar nossas crianças, não vão casar-se com nossos filhos. Eles jamais farão isso, jamais conseguirão implantar essa lei deles aqui no país. Não nos calamos e não nos curvamos. O islamismo é uma religião satânica, Maomé, Alá são porcos, são macacos, são nojentos. Você diz que é pra ficar calado? Quero ver quando eles forem lá sequestrarem o teu filho pra fazer dele mulher ou um homossexual pra ser violentado por esses sheiks miseráveis deles. Quero ver quando eles quiserem casar com tua filha de 6 anos pra estuprar ela e ela morrer por hemorragia interna. Eu quero ver isso acontecer.